Boa noite. Boa noite a todos. Hoje vou com um filtrozinho, porque sim, né, gente? Ainda com óculos, talvez. Olha só. Ai, vai ficar bom. Para eu enxergar, não é? Olha, boa noite, Liliane. Boa noite, Magda. Nossa, que saudade. Lili, boa noite, prima. Boa noite, Diego. Já tá aí, meu parceiro de live hoje. Nós resolvemos fazer essa live surpresa, gente, porque é, foi um assunto que cutucou assim a gente essa semana toda, né? Muito comentário a respeito, muita gente. Beijo, viu, Lili? Prestigia todas as nossas lives, que bom. Magda também, sejam bem-vindas, tá? E é um assunto que a gente quer muito debater sobre isso, né? Eu e o Diego, porque a gente viu muito falatório a respeito e a gente tem a nossa opinião a respeito, né? Que é a separação dos famosos, né? As separações dos famosos. O que que é isto? A gente está vivendo, sabe, assim, é um caso após o outro, né? E a gente observando isso, a gente, enquanto espectadores do lado de cá, observando as mídias e isso acontecendo todos os dias, assim, não todos os dias, mas cada vez que acontece é um choque. A gente fala, nossa, né? Que surpresa, né? Eu não estava esperando por isso. Parecia um casal perfeito, né? Então, a gente vai justamente falar um pouco a respeito disso, né? Das nossas expectativas em cima de relacionamentos, né? Porque o Diego, o nosso convidado, ele é especialista em relacionamentos, e a gente vai falar sobre isso, né? Aqui tá um frio que vocês não têm ideia. Eu tava querendo pôr até minha touca, porque eu tô num lugar muito gelado da casa e eu fiz hidratação, lavei cabelo, tudo, enfim. Oi, Vani! Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas, tá? E eu vou chamar o Diego já. Diego, topa entrar já. Vamos já começar a conversar, porque assim, preciso até mudar meu cronômetro, porque dessa vez não é às 21, vai ser às 21h30. Então, está sendo, né? De 21h30, então a gente vai estar. Ai, deixa eu arrumar aqui a minha visão. Boa noite, Diego, mais uma vez. Olha só, a gente é desses, Boa né? Gosta de noite. desafio, né? Ai, nada como fazer uma live surpresa. Bora, bora. Uma coisa bem aleatória, né? Eu sou muito desse tipo também, eu gosto muito. Deu a ideia, vai e faz, não precisa planejar tanto. Sentiu vontade? Vai e faça. É mais natural ainda, mais autêntico, o sentimento está explodindo dentro, é mais enérgico e genuíno. Aposto Eu acho nisso. que eu gosto. Assim, porque eu tive nessa semana, eu já estava comentando aqui, né? Que eu observei durante a semana, ao longo já de algum tempo, né? A gente veio observando relacionamentos que se desfizeram, né? E a gente falava assim, nossa, não parecia que estava em crise, né? Não parecia. E aí, talvez não seja esse o nosso único enfoque da noite. Boa noite, Tati. Boa noite, Tati. Duas Tatis, não é Thalita. Ai, boa noite, Thelma Bernardes. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre relacionamento, né? A gente de vez em quando fala, eu acho que a nossa última live sobre o assunto deu muito certo, deu assim foi muito bacana, uma audiência boa, o pessoal participou, né? E eu acho que mais uma vez, numa sexta-feira, assim, né, gente? Ainda não estamos fazendo muitas coisas, não é? Estamos meio presos em casa ainda. Mas é muito bom, eu gosto de conversar com o Diego e ele é excelente, eu gosto muito de tratar com ele desse assunto, que afinal é a especialidade dele, né? Então, eu para começar, eu iria te perguntar assim, né? Até a gente fixou o tema, vocês estão enxergando o tema que está aí, né? Você está olhando para o amor errado, né? Eu queria que você explicasse para a gente por que que nós fixamos esse tema, né? E o que que ele tem a ver, como a gente liga ele a esses acontecimentos. Oi, Deneci, boa noite, Rosileite. Como que a gente linka ele com esses acontecimentos chatos,
inesperado, a gente parece, né, é jogada de marketing, que né, é muito estranho tudo isso. A gente está do lado de cá, a gente observa e a gente fala assim, acontece isso na vida real, porque no mundo dos artistas eu acho que é muito fantasia, gente, é tudo assim muito faz de conta. Assim, não chega a ser uma surpresa para gente, né? Ou deveria ser surpresa, né? Então, assim, como que o nosso tema fixado, né, faz relação com esse assunto? Diego, conta pra gente. Boa noite, Denise. Bom, primeiramente, boa noite a todos que já estão com a gente, já espero que vão ficar com a gente até o final. Esse é um tema assim, muito importante, porque acontece no Sim, cotidiano, acontece com muitas pessoas, não só na sim, vida dos famosos, mas pode acontecer com o teu vizinho também, né? Mas sim, pelos famosos terem toda uma popularidade, toda uma conexão assim a nível nacional e internacional, acaba chamando mais atenção, né? Está mais sim. presente nos holofotes, então essa imagem fica muito mais fixada na cabeça das pessoas. Aham. Por que a escolha desse tema? Você está olhando o amor errado. Acontece muito dessas pessoas que gostam de acompanhar a vida desses famosos cantores. A gente teve o caso do Gustavo Lima recentemente, teve o Whindersson Nunes semanas atrás, teve, se não me engano, do Zezé de Camargo também. Enfim, se a gente for pontuar aqui, são inúmeros artistas, né, que a gente fica a boca aberta quando anuncia a separação ou traição. É. E a forma que isso acaba repercutindo na rede social, eu tenho percebido uma legenda e comentários que são assim bem paralelos, bem semelhantes, que é do tipo, ela é uma mulher linda, maravilhosa, bela e recatada que cuida do lar, cuida dele, cuida do filho e foi traída. Se ela quer tudo isso, aconteceu, quem dirá comigo? Uma autotoxicidade que a pessoa faz com ela mesma, essa comparação mata. Muitos vão em favor da pessoa para defendê-la, outros vão acusar o cara que cometeu tal adultério. Sim. Só que eles são tão incisivos, tão enfáticos, como se eles É, conhecessem há anos, fossem amigos íntimos, né? E assim, sim. tudo que acontece na vida dos famosos que a gente vê na TV ou na rede social, isso vale para todo ser humano, a gente nunca pode tirar como conclusivo aquilo que a pessoa está mostrando. Ela mostra aquilo que ela quer que você veja. Só Sim. isso. Ninguém, Sim. você não vê nenhum famoso postando foto lá no banheiro quando teve diarreia porque comeu uma carne mal passada. Você não vê isso. Você sempre vai ver bonito, bonita, bem cuidada, foto no iate, viajando. Você vê toda essa maquinaria estética que a rede social proporciona e algumas legendas mais, os bastidores nos stories, e a pessoa tem uma falsa percepção de que eu conheço tudo que o famoso faz. E é uma ilusão muito grande. Em quatro paredes, você não sabe o que acontece na vida do casal. Você não sabe as motivações que levaram o cara a acordar no meio da madrugada e falar, não quero mais. Então, quais são os antecedentes? Né? O que aconteceu dias atrás, semanas atrás, o que aconteceu durante todo o casamento para chegar nesse ponto? Que é uma coisa que vai gradativamente, são pequenas doses que vão acontecendo que chega um ponto de que não quero mais. E é assim, Sim. uma coisa bem instantânea, não é? Vamos sentar e É, vamos conversar que não tá legal, vamos encaixar os pontos, vamos colocar os pingos nos is. Não tá sim. dando, simplesmente, ó, não quero mais, vamos nos divorciar, tu quer a casa, fica com a casa. O cara tem dinheiro também, então é indiferente para ele. Fica com a casa, eu te pago 10, 30, 50 pau de pensão e toca a vida. Toca a vida. Sim. É muito instantâneo. Né? Então, esse é um dos motivos para ter escolhido esse tema para lá, é porque muitas pessoas acabam tendo eles como referência de amor e de casamento, e é uma ilusão. Né? É uma falácia muito grande. Casamento é uma coisa muito grande, muito complexa. O amor em si é muito complexo. E não pode ter eles como referência para a sua vida. Tanto é Sim. que, como eu falei anteriormente, se ela é tudo isso, foi traída, imagina eu. Você está se comparando com uma pessoa que não sabe nem da tua existência. É uma desproporção muito grande assim da tua vida para a vida do outro. Esse tipo de comparação já mostra uma certa fragilidade ou deficiência já na autoestima da pessoa.
mental, deficiência, que pode levar a quadros depressivos, a quadros ansiosos, né, a generalizações de distorções cognitivas sobre o relacionamento, aí é problema que, se não tomar cuidado, você vai ter que ir no psiquiatra, vai ter que tomar remédio, porque teu cérebro vai começar a falhar, você não vai ter energia para fazer as coisas, porque você ficou muito fixada lá e você acaba importando aquilo para sua vida. Isso é péssimo. Nossa, bota péssimo nisso. Porque e assim, eu imagino, que nem eu estava pensando mais cedo, né? Antigamente tinha os amores de novela, né? E não tinha, a rede social não era tão forte, não era uma coisa assim tão presente na vida das pessoas como é hoje. Ainda tem muitas pessoas que não seguem, né? Instagram, as redes sociais mais famosas assim, aonde está estampada, na maioria das vezes, o que seria uma falsa ilusão, né? Antigamente as novelas eram mais presentes e levavam essas ideias tudo. E aquilo de tudo perfeito, né? A vida perfeita, o casal perfeito, enfim. Hoje já as novelas hoje estão muito mais sórdidas. A gente já não vê mais tanta belezura para você assim, ter prazer de se inspirar nas novelas. Mas, sabe, dos romances, aquela coisa assim, eu acho que o perigo da pessoa comparar a sua vida, né, com essas pessoas, como você falou, essa fala, né? Engraçado que quando eu parei, analisei, eu falei, eu não foi isso que eu pensei, né? No caso, eu fiz uma reflexão a respeito, porque eu também não sei, a gente, como você falou, a gente compra a imagem que eles nos permitem enxergar, né? Então, assim, Uhum. como se o meu pensamento foi outro. Mas tem muita gente que seguia, né? Os fãs, por exemplo, né? Que são fãs fervorosos, eu não sei se você lembra, você deveria ser muito jovem quando aconteceu, mas eu não vou falar nomes, né? Teve uma pessoa muito famosa que engravidou e ela falava assim que era uma produção independente. Ela era uma famosíssima referência nacional e mundial até, posso dizer. Ela era brasileira, tudo, né? E ela iniciou uma coisa que ela chamou de produção independente. Naquele ano, olha, assim de produções independentes apareceram. Aí a menina grávida, e a gente fala assim, o que aconteceu, filho? Ah, tô numa produção independente, mas as mães solteiras, né? Então, assim, essa influência, porque ó, existem várias questões, eu acho que nenhuma menina gostaria de ser mãe sem uma estrutura mínima, né? E aconteceu muito isso. E ela, você veja, a pessoa famosa era famosa e a pessoa que se espelhava nela era uma trabalhadora de um mercado, de um comércio, de uma fábrica. Não tinha a mesma estrutura para poder bancar aquela produção independente. Então, para ela, é como se fosse muito simples copiar. Deu certo para ela, vai dar certo para mim, sabe aquilo? Então, Uhum. realmente é um perigo muito grande nas pessoas se espelharem no que os famosos mostram, no que os famosos pregam e até, enfim, e querer se guiar por aquilo ali, né? E aí, agora num eventos como esse, eu digo isso, inclusive a gente pegou, citou, né, esse casal da última questão, o casal em questão no último evento desses, né, de separação de famosos, porque eles mostravam uma coisa assim, muito perfeita, muito amor, parecia que tinha uma reciprocidade, um carinho, enfim, né? E agora, seguindo essa linha, né, de que você não pode se basear pelo que te é vendido, né? Como que hoje a pessoa, diante de uma situação dessa, eu não vou nem perguntar os danos, porque os danos a gente sabe, mas como driblar, né? A gente olhar tudo isso e falar, eu tenho meu relacionamento, eu vou. Digamos que a pessoa queira se inspirar, né? Como que ela pode tirar proveito positivo? Tem como tirar proveito positivo disso? De um Acho que relacionamento toda, assim que é vendido, sabe? acho que toda situação a gente pode tirar um lado positivo, né? Que a reflexão acaba nos permitindo a isso. Poxa, mas acabou tão rápido. Será que era amor mesmo? Porque eles pareciam
se amar tanto, eles tinham uma química muito boa, muito gostosa de se assistir. Será que era amor? Será que era amor? O que que é amor? Será que eu já vivi amor? O que que falam sobre amor? Aí vai lá no Google, digita amor. Aí você vai ver uma porrada de informação, uma porrada de resultados. Você vai encontrar no blog, você pode encontrar profissionais da saúde falando sobre o amor. Enfim, você vai ter inúmeros resultados. Mas é que assim, isso envolve muito uma questão de criação também. Você lembra que eu ainda sou um pouco da época da revista Caras, né, que Ah, você via lá as fotos, as reportagens e tal. Eu gostava de ler essa revista. A revista sim, Veja, Você S.A. Eu sim. gostava, só que ainda existia essa distância entre eu e os famosos, né? Nosso contato era uma revista. Agora, hoje, não. Hoje você vê o cara acorda, dá um bom dia, assim, cabelo todo zoado, né? O olho cheio de remela ainda. E você está cada vez Cotidiano. mais próximo. Isso fixa muito, acaba fixando muito, é muito forte, né? Então, a primeira coisa que eu faria numa condição dessa é cortar essa fixação. Muita gente gosta de dizer que é fã de cantor, de ator, só que a etimologia do fã vem de fanático. Muita gente não sabe disso. E isso é muito É perigoso, automático, aham. entende? Entende? Então, essa fixação, ela toma conta de você de uma forma assim, bem 360, vem pelos lados, quando você percebe, você está fissurado no que a pessoa posta, fala, você ativa a notificação do Instagram para ser o primeiro a receber alguma postagem dela para você comentar, né? Hum, Então, cortar esse cordão umbilical é fundamental. Cortar. Porque quando você sim. corta, você acaba tirando aquilo como fonte de referência para você. Você não vai estar Sim. vendo ali a todo momento. O segundo ponto é você começar a refletir o que é um relacionamento, né? O que é um casamento, o que é um amor. Quem são as pessoas próximas de você que realmente tem uma referência de uma relação rica, em que há uma comunicação genuína, em que existe esse apreço e respeito de um pelo outro. Há uns 30, 40, 50 anos atrás, os nossos pais eram referência de casamento, né? Porque tinha toda aquela cultura de criação. Eu acredito que naquele período lá os valores eram muito mais assim firmes na cultura que vivia, no Sim. âmbito familiar, no relação e levava para gerações posteriores, era muito mais firme. Então, os nossos pais, eles eram referência, Sim. os nossos avós, bisavós, enfim. Então, é uma coisa que passava de geração para geração. Só que com esse boom tecnológico, né, que muitos consideram a terceira fase da Revolução Industrial, isso Hum. acabou aproximando as pessoas, como está acontecendo com a gente agora. Você está em Jundiaí, né? Você Cabreúva. está em Jundiaí, Cabreúva, perdão. Você está em Cabreúva passando frio. Sempre vento. Tá Eu, ventando tudo né? lá. É. Eu tô aqui Então, no Guarujá, tá um clima gostoso, então a gente está próximo. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. E tem muitas sim. pessoas acompanhando a gente também. Inclusive, boa noite, Gigi. Gigi deu boa noite aqui e a gente não Ela respondeu. Se que. essa identificação não é saudável, o que poderíamos ter como parâmetro, como ideal do amor? A gente já vai chegar lá, Vivi. Já estou chegando nesse raciocínio. É. Então, Então, naquele tempo, os nossos pais e avós eram referência sobre casamento, sobre amor, de realmente passar pelas dificuldades, de um apoiar e ajudar o outro. Só que com esse bom tecnológico que a gente tem hoje, com essa rede social, essa aproximação, automaticamente nos distancia das pessoas que estão à nossa volta. Hoje o casamento sim. moderno é a mulher fica em casa ou trabalha, ou ela cuida de casa, ou faz os dois, o homem chega do trabalho e ambos ficam no celular. Ou um do lado do outro, sentado no sofá, ou um de frente para o outro, assim, na poltrona, com a perna cruzada, mexendo no celular, navegando no Instagram, né, no Facebook, no TikTok atualmente. Ou Então, então, tem muito casal. ou Pode então tá lá, falar. ó, o meu tá assistindo a minha live, não tá? Cadê o meu fofo? Ah lá. Ah, esse é um apoio, né? Só apoio bonito. É Olha que muito bem-vindo bonitinho. isso. É muito bom. Entende? Sim. Mas hoje tem muito casal moderno que tá o casamento tá nessa estrutura. Né? E tá tudo bem, né? Tá levando, tá tudo bem, mas o que que é prejudicial nisso, né? No caso, aí falando da perguntinha da sua amiguinha, né? Ela é vindo direito, né?
Comenta Uhum. a pergunta dela. Que é se eles não são referencial de amor, porque eu vi alguns comentários, né, nas postagens das sites de fofoca, tudo, e o pessoal falando assim, ó, tem gente que faz live, ó, bonitinho. Ai, e aí, pessoal falando assim, gente, o amor acabou, não existe mais amor entre as pessoas, entre casais. Não existe mais, porque olha aí, ontem estava tudo se agarrando, tal, 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 para todo mundo ver, e do nada. Então não existe mais amor, sabe? Esse talvez eu acho que seja o maior perigo dessas coisas, né? Quando dessa situação, onde a pessoa se pega aquilo como referência, entende? Se o deles não deu certo, com tudo aquilo não deu certo, eu te falei, né? Eu fiz uma reflexão, mas foi ao contrário, graças a Deus, né? Então, qual é a referência, então? A gente estava falando dos pais, das famílias antigas e tal. E o que mais, né? No caso, a moçada, porque a moçada, elas não são muito de olhar para os pais, né, gente? Aquela coisa assim, é, aquela eles têm um pouco, dependendo da idade, né? Os pais ainda, eles ficam meio distantes dos pais, né? Os jovens, dependendo da idade. Uhum. E aí, qual Olha, que é a questão? assim, muita gente procura. Acho que quando as pessoas falam que não existe amor e porque fulano terminou assim do nada, eu acho que a relação nem chegou à fase do amor. Acho que eles ficaram naquela fase da paixão, domado pelo hormônio, que só enxerga as qualidades da pessoa, é tudo uma idealização, é tudo muito gostoso, por causa daquela da demência da paixão, né? Então, muitos acabam casando dentro dessa camada ainda. Quando o Sim, relacionamento está na fase da paixão, ele não amadureceu. Ele está naquela fase de manifestação da energia, é automático. Então, você pensa na pessoa, você agrada a ela, você compra presente, você enfeita o quarto no aniversário dela, no dia dos namorados, enfim, é tudo automático, é tudo mais fácil. Porque você paixão. não tem que pensar, você simplesmente faz. Quando isso cessa, aí que a coisa começa a pegar. E você tem que investir conscientemente. Você tem que continuar chamando de linda, de lindo. Tem que continuar levando rosas, chocolate. Você tem que parar para ouvir o que ela está sentindo, o que ela está falando. Você tem que dialogar. Tem que haver comunicação e não simplesmente falar. Tem que se comunicar. Comunicação envolve harmonia entre o que você está sentindo e o que você deseja comunicar. Há essa harmonização no diálogo. Isso dificilmente tá existindo nos relacionamentos atualmente. Então, essa é a primeira fase que depois, quando acaba a paixão, aí a pessoa tem que começar a investir conscientemente, né? Tem que fazer esforço para ter empatia, para, como a gente já discutiu muito sobre empatia, que é você compreender de que a pessoa à sua frente ela é única, ela é diferente, ela tem uma percepção diferente, ela tem uma construção de vida diferente, e você está com ela. Então você tem que respeitar. Se você não consegue se adaptar, você respeita e tenta negociar, tenta ajustar o que pode mudar, como é que pode melhorar o clima, não mudar a pessoa, mas mudar o ambiente de convívio. Tudo isso é consciente, isso gasta energia, é trabalhoso, porque você percebe que você tem que ceder também, não somente a outra pessoa, entende? Então, o Sim. amor está nesses pequenos aspectos também, de você abaixar a cabeça e deixar a pessoa falar, às vezes você recua o que você tem para falar porque sabe que vai dar problema e você espera a situação esfriar um pouquinho, aí você sente e conversa com ela de uma forma mais racional e não emotiva, entende? E entre outras coisas mais também, que é o respeito, que é o amor, que é a reciprocidade. Então, todos esses componentes faz parte do que as pessoas procuram hoje, só que elas não dão tempo para construir. O amor vem depois da paixão. E se você casar ainda na paixão, aí você não alcança uma maturidade para poder sustentar a relação depois. Acaba se tornando uma coisa instantânea. Vai ter Então que esse é o grande construir problema. depois. Vai ter que construir depois do casamento. Vai casa apaixonado e constrói o amor ao longo dos anos, né? Na Então, verdade, deveria começar a construir durante o namoro, né? Porque para você realmente conhecer como é a pessoa de verdade, não é aquela pessoa que você tem expectativa que você acaba superestimando. Né? Tanto é que um seguidor hoje,
ele respondeu um story meu sobre expectativa, ele perguntou como que eu posso controlar e manejar a expectativa. Eu falei para ela, a primeira coisa é você não superestimar a pessoa. Porque quando você está conversando com ela, você está se entendendo com ela, está desenvolvendo uma afinidade, uma dinâmica boa, tudo encaixa, automaticamente você acaba generalizando aquilo e idealiza a pessoa de que ela é perfeita para mim. Só que quando você começa a perceber aquelas pequenas diferenças que você não via antes, você fica horrorizado. Meu, como assim? Como De assim, meu? O exemplo que eu dei. outro. De É, exatamente. Meu, não tava sabia que você era assim. Não, eu sempre fui assim. É que na relação a gente não teve oportunidade de poder mostrar, ou não aconteceu uma situação a qual isso pudesse vir à tona. Aí acaba assim. acontecendo. Então, nesse momento, tem que tomar muito cuidado para não superestimar a pessoa. Quando você superestima, aí lascou. Aí você se frustra. Eu posso falar por experiência própria, que isso aconteceu comigo. Eu namorei uma moça, uns 2 anos atrás, de que ela não tinha assim, interesse em estudar. Embora ela tinha o desejo de ser empreendedora, de ter o próprio negócio dela. Sim. Só que ela não queria estudar. Ela se sabotava muito. Ela tinha uns livros, ela comprava, mas não lia. Eu já estava na Uhum. pegada de esquematizar uma rotina de estudo, de fazer planejamento semestralmente para as coisas que eu quero conquistar. Eu já acabei ficando metódico naquele período. E quando eu É. comecei a conhecer esse lado pessoal dessa perspectiva dela, isso começou a me incomodar muito. Que eu pensei, caramba, se ela não quer, se eu estou nessa pegada de querer de estudar, eu gasto eu invisto dinheiro em curso, em livros, procuro me desenvolver, porque eu quero ter um futuro melhor, quero ter uma profissão melhor. E se eu casar com ela e ela não está nessa pegada, e se amanhã depois eu vier ficar assim, não puder trabalhar, vai ter uma queda no meu padrão de vida. Então, como é que vai ficar se ela, aquele período ela não buscou se desenvolver, não crescer? Aquilo me incomodou profundamente. Infelizmente, eu perdi o relacionamento, mas ficou essa aprendizagem para mim, de que eu tentei mudar ela naquele tempo. Você Eu tentei superestimou, mudar ela. então. Você superestimou. Então, sim, sim. Eu tentei, no momento, eu tentei abrir a cabeça dela. Não, você tem que estudar. Como é que você pode falar que quer ser empreendedora se você não lê, se você não estuda? Você sabe quantas coisas você precisa para ser empreendedora? Então, quanto mais cedo você começar, mais fácil, menos difícil, aliás, vai ser para você conquistar. Eu agi muito errado nessa época, né? Mas é, são aquelas situações de que a gente acha que está preparado para lidar e vê que não é bem assim. Não é bem assim. Mas foi como eu falei para ele. Então, eu acabei superestimando ela por conta das coisas que a gente tinha em comum. Aí quando veio isso, eu fiquei frustrado. E ela também ficou, porque ela sentia um pouco da pressão. Ela começou a ver, a conhecer esse meu eu também metódico, que sempre planeja, não faz as coisas assim totalmente aleatória, tem todo um cronograma. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Tem gente que não consegue lidar com isso. Então, eu queria fazer uma Entende? pergunta Então, nessa linha aí. É possível, você acha que tem condições de dar certo o relacionamento entre uma pessoa, elas sabe, elas durante um namoro, não casaram ainda, né? E durante o namoro eles se descobriram. No teu caso, ele muito metódico, tudo planejado, tudo certinho, e o outro bem mais à vontade, sabe aquela pessoa mais corajosa, que se arrisca mais. É possível dar certo isso? Ou vão se juntar e vai ficar aquela eterna busca de um querendo mudar o outro, sabe? Casando e aí, o que acontece depois? olha, isso vai muito de acordo com a maturidade de cada um, né, da Sim, disponibilidade que cada um se permite a ceder também. É a mesma coisa que falar, é a mesma coisa que perguntar para mim se um extrovertido vai ser feliz com o introvertido. Se a gente for sim, pensar nas nuances desse traço psicológico, um pode agregar muito para o outro. Um sim. introvertido, que é o meu caso, aliás, a introversão é uma característica dominante minha, eu sou muito centrado. Então, eu sou muito mais firme naquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto e os meus valores. A influência externa não me afeta. Diferente do extrovertido, que ele tem uma tendência a se envolver mais com o ambiente que está, com as pessoas à sua volta.
não é certo nem errado, isso é um traço psicológico, então a gente acaba achando isso errado, e não é, é um traço psicológico. Sim, Isso são pode traços. acabar divergindo muito, entende? O extrovertido gosta de estar em volta de pessoas, gosta de ir para festa, de ir para show. Eu não gosto. Eu não gosto de Sim, aglomeração, não gosto de barulho, me sinto angustiado. Mas sim. é aquela questão, se deixa a pessoa feliz, será que eu vou morrer se eu for uma vez? Não vou. Então tem que ter essa questão de ceder para agradar o outro, para Moderar. mostrar que eu também me importo com você, eu também me importo. Eu também reconheço de que isso é importante para você. Mas assim, Sim. é aquela questão, não é sempre, porque isso pode desgastar, pode me desgastar, assim como pode desgastar outra pessoa. Então, sim, tem essas diferenças que podem agregar muito um ao outro, mas vai muito de um querer ceder também. De ceder e se permitir. A experienciar um pouco da perspectiva do outro. Isso é fundamental. Mas aí, no caso, então tem que ter um sentimento muito forte, já estabelecido, de amor, por favor, né? Porque eu acho que sem amor não tem como. Porque talvez porque aí eles vão abrir mão, ceder, ponderar, refletir em nome do sentimento nobre que eles têm, né? Não tendo o sentimento que nem nós estamos falando, vou falar de novo do casal lá, né, em questão que se separou, ali você acha, acho que não deu nem tempo, né, deles construírem uma relação que a gente pudesse falar assim, nossa, ali tinha um amor bem construído, mas aí acabou. Eu acho que não deu nem tempo para isso, né? Deixa eu ver essa fala aqui. O Giovanni. As oportunidades de relacionamento oferecidas pela tecnologia da informação e o grau de ansiedade e expectativa que somos expostos leva as pessoas a não serem tolerantes. E qualquer divergência entre um Exatamente. e outro chuta o balde, né? E aí, É, aí a gente vivencia essas situações. Aí, na verdade, a gente faz aquela pergunta assim, né? Os tempos estão passando. No ano passado, eu vi um estudo que mostrava que o número de matrimônios estava crescendo muito. O setor, né, de eventos, matrimônios, muitos casamentos estavam acontecendo. Só que na mesma proporção, os divórcios estavam acontecendo, né? Então a gente fala assim, sabe, a instituição, né, do casamento é realmente uma coisa tão exigente, porque ela é uma experiência para ser vivida. Eu acho que é como se fosse um caminho uma estrada que você entra de mãos dadas com alguém, né, e você fala, olha, cada um carrega um tipo de bagagem e entra nessa estrada para caminhar juntos, e sabem. Cada um tem. Um suporta o calor mais do que o outro, um tem sente mais fome do que o outro, então vai parar mais vezes para comer, vai parar mais vezes para descansar. Então não são iguais, muito dificilmente são iguais. E o que faz com que a pessoa consiga. Eu vou falar, no caso, eu vou pedir a sua opinião, mas a gente sabe que o amor é a base de tudo, mas tem aquelas técnicas, né, como você acabou de falar, que até a gente falou na última live, as técnicas de potencializar e enriquecer um relacionamento para ele durar. Mas será que ele está fadado ao casamento, uma coisa assim, a não existir daqui a um tempo? Pela dificuldade mesmo de manutenção? olha, eu não queria chegar a concluir esse pensamento, mas no início da live você falou sobre as novelas que dão essa referência e tal, e hoje as novelas elas acabaram transformando o casamento em um business, né? Então começa com um casal, o casal tem um filho, mas se separam, a mulher conhece um outro cara, casa com ele, tem um filho, e no final da novela ela volta com o primeiro cara, com outro filho, porque aí ela herda uma herança, enfim, é toda uma bagunça, né? É toda uma bagunça. Infelizmente a referência das novelas atualmente. Sim. E na vida real eu creio que não é diferente quando eu olho para essas manchetes, do que acontece. Então é difícil não olhar para esses casamentos e não enxergar como um caráter assim business para ganhar exposição, né? Como teve com um outro casal que eu falei no início da live também.
Sim. E nesse aspecto é difícil ter uma manutenção porque já começa da seguinte parte, de que talvez a pessoa não se conhece. E se ela não se conhece, como que ela pode ter alguma coisa a oferecer no casamento? Muitos acabam, muitos acabam casando, acham um casamento, pelo que eu vejo, e até li alguns estudos referentes a isso, de que o casamento acaba sendo assim, um esporte. Vou casar para sair de casa, né? Vou casar para ter Hum, minha independência, ou vou casar para fazer sexo, se a gente falar assim no meio religioso. E sim. então o casamento muitas vezes acaba sendo uma fuga a uma pressão que a pessoa pode estar sentindo na sua vida privada e pessoal. Tanto é que eu fiz uma live com o Vim Direito, sobre a violência doméstica, e um dos pontos que segurava a mulher no casamento era a dependência financeira. Ai, E nossa. isso também acaba sendo uma motivação para a mulher e até homem casar para ter esse conforto, para ter essa condição. Entende? Então, essas são algumas das variáveis dentro de inúmeras variáveis. A gente acaba entrando numa questão mais psicológica, porque envolve alguns transtornos também e tal, carência dos pais, falta de afeto lá na infância, acaba projetando, transferindo, enfim, para não ficar muito longo. Mas essa é uma das variáveis que leva algumas pessoas atualmente a se casar. Só que quando casam nesse intuito, eles não têm uma capacidade desenvolvida para fazer a manutenção, né? Como que a gente conversou, quer ouvir, né, de que é você compreender, de que você enxergar a pessoa como um ser humano que é diferente de você, de que ela precisa de acolhimento, que ela precisa de proteção, de que ela precisa de atenção e você também precisa, e tem que ter essa troca, tem que ter essa comunicação. Olha, o que você está fazendo me chateia, não me agrada, porque a gente já conversou e você não me ouve, ou você fez tal coisa e eu não gostei, poxa, você não gostou, assim, foi tão aleatório que eu nem percebi, me desculpa, eu vou tomar mais cuidado. Sabe? Não tem mais isso, simplesmente é chuta o balde e vai embora. As manutenções, elas surgem através do diálogo. E casamento, se não tiver diálogo, como é que ele vai sobreviver? É, e Não a tem como. disposição, né? A disposição Sim. para essa, para fazer a coisa dar certo, fazer o relacionamento dar certo. Porque, assim, quando eu vejo os casaizinhos muito jovens casando, né? Por isso que, assim, eu sou favorável aos casamentos com o pessoal de mais idade. A pessoa casando com mais idade, é isso que eu quero dizer. Porque a vivência dela, a maturidade dela é maior. Eu acho que se eu pudesse, eu daria esse conselho para todo. Casa, espera mais um pouquinho, sabe? Conhece bem a pessoa, faça uma boa escolha, por quê, né? Você tem que ter noção do passo que está dando. É um passo muito sério, né? Acho que tem muita gente que acha, né, que casamento é solução para algum problema atual. Ai, não vejo a hora de casar, porque aí eu vou ter isso, aquilo, vai ser assim, vai ser assado. Realmente, o que você acabou de falar. E só que assim, a hora que a gente entende, né, que esse empreendimento, porque o casamento é como abrir uma empresa e você vai ser Uhum. sócio de uma outra pessoa que dormia na outra casa, vai dormir junto com você, entende? Quando a pessoa encara com a seriedade que é isso, é a mesma coisa filhos, né? Eu tenho comigo que é a mesma coisa, eu acho que se aplica para ter filhos. Quando a pessoa simplesmente quer ter filho, ai, não vejo a hora de ter o filho com a carinha do meu marido, ou vice-versa. Ótimo, mas não esquece de tudo que vem junto com a colocação desse filho no mundo, sabe? Isso daí eu estava falando até na livezinha que eu fiz umas perguntas e respostas. Gente, colocar filho no mundo é uma responsabilidade tão grande, né? E nem todo Uhum. mundo tem, né, uma cabeça pronta para muitos filhos, para um, dois, três, enfim, filho, casamento, sociedade, é como se você estivesse colocando na sua vida, é uma coisa que é sua agora para sempre, né? Filho é seu para sempre. Enquanto você existir, o filho é seu e você, aquilo ali não tem como voltar atrás. E tudo que vem junto, né? E o casamento é a mesma coisa. Se as pessoas levassem com seriedade o que o casamento representa, talvez não tivesse tão banalizada. É como, assim, você olhar uma separação com olhos com um olhar leve. Ah, você não está bem, né? Então, Você para.
passar do tempo está mostrando isso, né? A gente revisa juras de amor à noite, roncando um pro outro, duro a entender. Ah, ele é muito fofo, esse meu marido, gente. Cadê? Onde que tá isso que eu não tô lendo? Nossos É pais, é o avós. último comentário. Pois é. Então, aqui, ó, pronto. As juras de amor roncando um pro outro. Ótimo. Então, tá. Ele tá falando mais coisas. Eu fiz muitos casamentos. Quem que tá falando isso? Ah, o Fabiano. Oi, Fabiano. Eu fiz muitos casamentos nesses meus 15 anos como DJ e confesso Nossa, que muitas se separaram. Não duraram 2 anos. Ou seja, o casamento acaba antes de terminar e pagar os custos. Gente, é lamentável, mas é isso que está acontecendo. E é isso, o tema da nossa noite é esse. Quanto que essa coisa tão maravilhosa, né, que é a união de duas pessoas para a construção de uma história, né, um legado que vai deixar, porque família, né, mesmo que não queira ter filhos, mas a união, né, você gerou um capítulo bacana na sua história, né? sim. Como que a gente está relativizando, parece, né, a união, a separação? A gente fala, não tinha, né? Não tinha tudo para não dar certo, mas tá, como o Fabiano falou, muitos casamentos acontecendo na mesma proporção os descasamentos, né? Os divórcios. A gente, então, parece que as pessoas não estão dispostas a enfrentar o que é a construção de um casamento, porque o casamento é uma Acho, construção. acho que elas não têm nem ideia do que é essa construção, não têm ideia do que é um casamento. Como eu falei, muitos acabam casando por motivos assim muito supérfluos, se a gente parar para analisar afinco, né, que é, vou ter minha independência, ter minha casa, vai ser do meu jeito e tal, entre outras coisas. Não pense de que casamento é união, não é só a sua união com a de outra pessoa, é a sua vida, toda a sua construção humana e profissional. Isso inclui as suas qualidades, os seus defeitos, as suas manias, as suas crenças, os seus valores. Tem coisa que você se dispõe a mudar para o bem da relação, e tem coisas que você não abre mão, que é uma coisa muito pessoal sua. E essa questão de ser uma coisa muito pessoal sua, Janete, que pega e muito. Que pega e muito. Que pega muito. Algumas pessoas acabam abrindo mão, acabam se submetendo a um relacionamento, digamos que é totalmente projetivo, né? E com medo de ficar sozinha ou sozinho. Se eu não ficar sem ele, eu vou ficar com quem? Então, vou ficar sozinho. Então, eu vou me anular totalmente. Olha, Porque se aquilo já do conseguir. ruim com ele, pior sem ele, não fala isso. É, exatamente, exatamente. Infelizmente, isso acontece muito, acontece muito. A pessoa que ela é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem uma grande tendência a ser submissa e passiva na relação, ela vai tender a se anular completamente para manter outra pessoa com ela. Ela pode apanhar, pode sofrer injúrias, mas é aquela questão, sem ele eu tenho medo de ficar sozinho, onde é que eu vou conseguir uma outra pessoa? Eu sou feia, eu sou magra, eu sou gordo, eu sou feio, eu tô meio careca. Então já começa com essas autodepreciações, que muitas vezes é o que leva essa pessoa a comparar a vida dela com a de uma famosa, que é bonita, tem um corpinho durinho, cabelo longo e tal, e ela foi traída. Quem dirá eu? Como eu falei no início da live, entende? Teve uns meses atrás, teve uma coach famosa, acho que ela foi do BBB, ela foi traída. Aí postaram uma foto de um ensaio que ela fez, assim, seminua. Tá vendo? A legenda foi assim: essa fulana é bem sucedida, ela é linda, maravilhosa, tem um belo corpo e ainda assim foi traída. Quando eu li isso, eu vi muita gente assim, né, descendo pau no cara, ficando a favor dela. Mas eu pensei, caramba, só teceram características estéticas. Será que é só isso? Pois é. É só isso mesmo que a pessoa consegue enxergar? Como que é em quatro paredes? Como que é no dentro da casa dela? Como é a dinâmica da relação dela? Eu dei uma de curioso, eu fui pesquisar. E eu encontrei alguns podres dela também, infelizmente. Que ela está sendo processada pelo Conselho Regional, pelo Conselho Nacional de Nutrição, por exercer a profissão sem ser registrado, né?
uma falsidade ideológica. Ela está exercendo uma profissão que não compete a ela. Ela acha que ela é Olha coach só. de emagrecimento. Então, peraí. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Entende? Aham. Então, são essas pequenas coisas que muita gente não vê e que pode. E isso é só um ponto, né? Imagina as outras coisas também, porque se um conselho meter um processo com uma pessoa, porque ela está exercendo uma profissão que não compete a ela, olha só o dano, aliás, olha só o risco que ela pode estar levando às pessoas a consumir o produto dela sem ela ter conhecimento específico para aquilo. Só tem conhecimento técnico para aquilo. Você Uhum. pega uma dieta simples e manda para a pessoa, faz isso aí, mas será que o corpo dela comporta aquela dieta que você está passando? Será que é aquilo que ela precisa realmente? Será que aquilo é muito para a condição corporal dela? Você fez Pois é. exames para analisar o índice glicêmico dela, os hormônios dela, progesterona, testosterona? Você não fez. Tudo isso influencia. A pessoa Sim. pode adoecer por falta de vitamina, de suprimentos, enfim. Toda a questão orgânica da pessoa acaba sendo comprometida. Eu pensei, caramba, olha só, se eu for fuçar mais aqui, eu vou achar mais podre. Provavelmente Infelizmente. vai achar. Vamos ver se Sim, tem mais alguma coisa aqui. Olha lá. Acho que essa era da informação acaba deixando as relações cada vez mais líquidas, de fácil dissolução, já não tem o mesmo peso de antes. Então, isso a gente estava falando, mas é aquilo. Namorar é a arte de se conhecer e permitir ser conhecido. É a oportunidade de abrir o coração e a mente, trocar ideias, experiência, partilhar expectativas, sonhos, frustrações. É exatamente. exatamente, né? Exatamente. Eu acho que essa seria, se tivesse uma cartilha, era exatamente para isso daí. E para durante esse relacionamento de namoro, você perceber se você vai ser capaz também, né, de dar conta de levar essa história que pode ser bonita, né, até o fim, até o fim. Porque quando a gente casa, a proposta é essa, né? Até que a morte os separe. Então, A ideia realmente é essa. então, agora, quando a gente tem o envolvimento, né, como esses casos de humilhação e aonde já entra na violência pessoal, né, aí eu acho que já é uma outra questão, e aí cada caso é um caso, né, e Ó, é bem sério isso. isso que a Vindo Direito trouxe, a gente fala um pouco sobre a questão da tecnologia, né, que ela tanto aproxima nós, como Sim, aproxima quem está longe e distancia quem está perto. O que sim. acontece nos relacionamentos atualmente? Que, infelizmente, você está namorando com a Sim. pessoa, é tal, tá conhecendo ela, tá ficando, tá tendo toda aquela sensação, sentimento gostoso, começa a aparecer as diferenças e você já não aceita. Você tem uma grande resistência de aceitar a diferença da outra pessoa. Você tem aquela inclinação de impor como você quer que seja a relação. Isso envolve muito um traço narcísico da pessoa que todos nós temos. Aquele impulso de querer moldar a pessoa conforme a nossa imagem. Nós somos os nossos próprios antagonistas e muitas vezes nós mesmos sabotamos as nossas relações. Eu falo por experiência própria, infelizmente, mas serviu de aprendizagem para mim. Tanto é que hoje eu não estaria aqui falando tudo isso para você se eu também não tivesse vivido. Então, acho mais justo falar aquilo que eu vivi, competindo com aquilo que eu estudei. Estudo, aliás, durante 5 anos, desde 2015 para cá. O que acontece? Quando você encontra essa resistência na pessoa aceitar o diferencial dela, ela fica toda xoxa, ela fica toda ensoberbada porque não gosta, não aceita, é muito diferente de mim. Mas ela nem se permitiu, peraí, o que eu posso aprender com isso diferente? Aliás, por que isso está me incomodando tanto? Por que eu me incomodo se ela não quer estudar? Se ela está feliz assim, ótimo. Se eu estou incomodado, peraí, o problema é comigo, não com ela. Então, essa reflexão já permite a você mudar muita coisa. Por que, que eu estou incomodado com o que a pessoa está fazendo ou deixa de fazer? Por que, que isso está me afetando? Se ela sempre foi dessa forma, se ela sempre se viu dessa forma, se ela cresceu nesse ambiente, entende? Então, quando vem essas diferenças, aí a pessoa pega lá o celular dela, cadê meu outro celular? Não sei onde está meu celular. Ela vai lá, baixa o Tinder, né? Entra nos chats da vida, Chatwall, Amigos.com, WeChat, entre outros aí que eu conheço bastante. Eu fiz um trabalho referente a isso, então eu pesquisei. Sim. E ali é muito fácil. É muito fácil você conhecer uma pessoa pela rede social e se encantar por ela, porque
é uma dinâmica totalmente idealizadora. Você não está vendo a pessoa. Você está se baseando pelo que ela escreve, pelo emoji É, fofinho que ela coloca. Só que você vai no pessoalmente, você vê que a dinâmica é totalmente outra, é diferente, né? Muitas vezes até mais fácil. É muito fácil você conseguir, se relacionar com uma pessoa sexualmente pela internet. Começa 2, 3 dias, tem esse distanciamento, né, que permite que cada um fique mais desinibido, né? Tanto é que o avatar tá aí para isso, que você não coloca a tua foto, coloca uma fotinha qualquer, aí você se ai, sente, se sente empoderado de falar tudo aquilo que você quer. E é sim. muito fácil. É muito fácil. Vamos marcar um encontro, fica com a pessoa, vai embora, que é o que o Vinho do Dias falou. Em relações líquidas. Ah, não Ah, tá dando certo aqui entre a gente tá brigando muito, só que durante esse processo de estar brigando, já estava procurando uma pessoa lá no Tinder, até no Facebook também, no Instagram, manda mensagem lá, e aí começa. Então, de sim. fato, tem essa dissolução que acontece e tem o mesmo peso de antes, que é, vamos lutar, por que não está dando certo a nossa relação? Onde que a gente está se desencontrando? Não, não tem isso. Simplesmente é ou chuta, ou os mais malandros ou malandras vai manter a pessoa no bolso e vai ficar em caso clandestino. Porque não quer perder esse conforto que tem com ela, né? Que é tá casado ou tá namorando, mas cada um frequenta a casa do outro, faz comida, lava roupa, é uma pessoa que vai estar sempre ali quando você quer, então isso acaba criando essa ideia de eternidade. Ah, traí uma vez, ela me perdoou, não vou continuar então. Bobinha ela, bobinho ele, vai estar sempre ali, aí vai procurar lá fora. Só que tudo tem um limite, né? Até a pessoa explodir e sai fora. Sim, Então tem esse grande problema. sim. Eu fico imaginando assim, porque ainda é possível, né, a gente construir relações sólidas. Eu acho que é possível, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu enquanto mãe, né, que tenho filhos, e eu acho que hoje, eu acho que fica cada vez mais claro que para a gente o essencial foi até o que eu também respondi, é você formar filhos com caráter forte, e ensinar para eles que nem tudo que você vê, nem tudo que você assiste, que passa pelos teus olhinhos, é verdade, né? Aquilo que você vê, pra não pegar referência de vida na rede social, principalmente na rede social que é onde só mostra beleza, onde só mostra que nem a gente aqui, nós estamos nos usando de uma rede social para fazer o que seria um trabalho de resgate mesmo, né? A gente está aí, não é na contramão, mas assim como muitos outros profissionais hoje estão usando desse meio para poder falar, viu, ainda vale a pena o amor, vale a pena a honestidade, vale a pena a lealdade ao amigo, vale a pena ainda a moral e os bons costumes, vamos colocar assim. Uhum, Enfim. Então, a sim. gente está usando do meio social, porém, eu acho que em casa, aquele trabalhinho lá, né? Olha, filho, tudo que você vê, que você estiver vendo por aí, sempre liga o filtro, sabe aquilo? Ensinar para os filhos filtro, ensinar para os sobrinhos, ensinar para essa moçadinha que está aí que existe sim, né? É possível, o amor existe, o casamento é possível sim e ser feliz, e ensinar para quem está próximo da gente, até próximo de casar, que nesses tempos eu tive conversando com uma jovenzinha e ela está próxima de casar, e o que eu fiz, né? Eu tentei falar para ela da minha experiência, né? Eu falei, olha, no meu começo de casada, eu era assim, assim, assado, e muito parecida com ela, e com o momento que ela estava vivendo. E eu falei para ela, falei, olha, eu hoje, né, se eu tivesse lá atrás agido de uma outra maneira, que eu diria a você, faça diferente do que eu fiz, você iria sofrer muito menos, né? Então, eu acho que conselhos de quem tem para dar, né? Quem conselho para dar, que dê, faça. É um trabalho, praticamente vai ser um trabalho que a gente vai ser meio, vai ser
é um trabalho que você vai desgastar, porque você vai estar tentando fazer com que. Porque não é fácil. O assédio, a gente percebe que é um assédio muito grande. Eu vou falar para você, olha, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque meus filhos, os nossos filhos, né, meu marido, a gente não, eles não se baseiam, sabe? Não tem ídolos, graças a Deus, né? No meio artístico, então eles não seguem os padrões ditos assim, acho que porque a gente também não segue. Eu e meu marido, a gente não Uhum. segue. Então a gente anda, tá no meio, olha, mas a gente consegue não absorver nem aquilo que é, sabe, nocivo, que a gente enxerga que é nocivo, e nem aquilo que traz o nocivo meio escondidinho. Sabe aquela coisa assim que você olha, parece bom, mas tem o nocivo escondidinho. O que a gente consegue, a gente está fazendo, né? E eu acho que não tem problema nenhum a gente usar a rede social, né? Não tem. Você só não pode deixar com que ela seja a tua referência, eu acho, né? E é o tema da nossa live, afinal de contas, né? Olha, você acredita que a gente está já com 22h30 e a gente vai ter que encerrar? Sério, já? Que pena. A não ser que eu não grave, mas gostaria de deixar gravada, porque é um assunto muito bacana para para a gente ver depois, para compartilhar com um amigo. Gente, não se deixa levar, né? Dê suas palavrinhas a esse respeito, o nosso especialista. Olha, a gente tem quanto tempo ainda? 5 minutos? Eu acho que 5 não. Deixa eu ver Não? aqui se eu consigo ver aqui no Instagram. Não, mas eu tenho. Ele ainda não deu aviso, acho que uns 2 minutinhos ainda. Ah, tá. Então, na outra live que a gente fez, eu expliquei um pouquinho sobre a grande diferença entre o meu eu aqui, o meu eu real, o meu eu hoje, e aquele eu que eu quero ser amanhã, que é o eu ideal. Acontece muitas vezes das pessoas acabarem tendo um famoso ou qualquer outro tipo de pessoa como ídolo, porque ela quer ser alguma coisa que aquela pessoa representa para ela. Ela tem uma autoridade que para ela agrada muito, e ela não tem, ou ela não consegue expressar aquilo, ou ela deseja se tornar, ela pega como referência. Toma cuidado com isso. Busque referências que carregam valores, que carregam ética, que carregam crença, que carregam a espiritualidade, não no sentido religioso, mas espiritualidade de viver o sentimento, de viver o amor, de viver o carinho, o afeto, a compaixão. Isso que nos torna seres humanos, isso que nos conecta um ao outro. Então, a gente Sim. precisa dessas referências. Quem são as pessoas que te proporcionam essa referência? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, o tio, o amigo. Pode ser um cara lá do século XVIII, que eu amo muito, que é o Kierkegaard, que ele fala muito sobre o amor de Cristo por nós. Ele era um filósofo e teólogo também. Então, todos esses elementos que constituem de valores que realmente explicam o que é o sentimento, o que é o amor e os benefícios que isso traz para nós, tudo isso acaba sendo válido para que a gente possa crescer e ter um pensamento maduro quanto a isso. Quanto mais eu souber o que eu tenho para oferecer para a relação, mais fácil vai ser eu me direcionar para aquilo que realmente eu vou ter uma construção sólida com a pessoa. Vai ter uma troca mais justa, uma troca mais genuína. Não é simplesmente aquela questão de que eu quero que seja dessa forma e pronto. Não, por que tem que ser dessa forma? Qual o problema que você tem que se for da forma como a pessoa já é? Por que essa necessidade de colocar a pessoa numa caixinha? Você não gosta de ser colocado numa caixinha, então por que tu quer colocar outra pessoa? Então busque essas referências para poder amadurecer, ter uma percepção diferente sobre relacionamento. A gente só sabe o que requerer quando sabe o que tem a oferecer. Eu só posso requerer amor de uma pessoa, não exigir, requerer é diferente. Eu só posso requerer amor de uma pessoa se eu tiver amor para oferecer também. Assim como empatia, reciprocidade. Antes de pedir ou de selecionar uma pessoa, oferte. Oferte, lute por isso. Dê exemplo. Né? Sim, Persevere. é isso. Boa noite, Diego. Obrigada de novo, viu? Olha, 16 10 98. Um beijo. Fica com Deus, pessoal. Um beijo a todos. Obrigado Um a todo mundo. abração, Diego, por